Diz assim o texto sagrado: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. E certa mulher cananeia daquela região clamou ao Senhor, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram, dizendo: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E respondeu ele: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga amém por essa palavra. Você pode curvar sua cabeça por alguns instantes e suplicar ao Senhor que ministre ao seu coração conforme a vontade dele e não a sua. Peça ao Senhor agora, dedique alguns segundos de súplica. Toda oração, ainda a de gratidão, ainda essa é também um ato de humilhação. Se humilhe agora diante do Senhor, oh aleluia. Eu vou orar também, mas eu queria muito te dar a chance de fazer uma súplica individual agora. Aproveite essa oportunidade e coloque diante de Deus a sua petição, a sua necessidade de ser ministrado pela palavra agora. Compartilhe isso diretamente ao Espírito Santo e Ele diretamente fará isso conhecido ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo opera, ao Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Ah, Pai, ao teu nome rendemos toda honra, toda glória e todo louvor, ao Trino Deus que é adorado nessa casa, amado, desejado, a glória desta casa. Continua conosco, assim como o Senhor tem manifestado a tua presença desde a oração inicial da abertura deste trabalho. Continua conosco no meio, oh Alfa e o Ômega, aquele que age também no meio, oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o nome Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido, que corações, mentes, oh Deus, corpo, alma e espírito possam ser renovados hoje pelo poder e pela força que há na tua palavra. Estamos aqui porque cremos na tua palavra. Estamos aqui não apenas como que diante de homens, mas acreditando que o Senhor está usando homens e mulheres como instrumento para manifestar a tua vontade, para manifestar o teu reino aqui na terra. Por isso nós apresentamos diante de ti esta súplica neste culto que louva o teu nome e te pedimos: fala conosco, fala conosco, fala conosco, porque quando o Senhor fala, quando o Senhor fala, quando o Senhor fala, a terra se cala. Quando o Senhor fala, onde havia guerra, há paz. Quando o Senhor fala, onde havia inquietação, tem tranquilidade. Quando o Senhor fala, quem estava perdido encontra uma direção. Quando o Senhor fala, cadeias caem por terra. Quando o Senhor fala, há um óleo de renovo sobre nós. Quando o Senhor fala, até a tristeza salta de alegria. Quando o Senhor fala, tem mudança, tem transformação, tem conquista, tem renovo. Deus, nós nesta noite não queremos usar deste tempo de súplica para falar do carro, do plano de saúde ou do dinheiro que precisamos. Não, não, Senhor, basta uma palavra do Senhor, e ela pode mover em todas as áreas e mover todas as coisas. Direciona-nos pela tua palavra, como o martelo que esmiuça a penha. Move a tua palavra na minha boca nesta noite, como uma pena na mão de um destro escritor. Usa a minha língua nesta noite, que eu diminua e que o Senhor cresça, mas que a tua palavra penetre divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e seja aprovada
nada, ó Deus. Oh, organizando mente e coração. Fala, Deus, fala conosco, Senhor, e glorifica, 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 glorifica o teu nome nesta noite. Que a mesma atmosfera que é sobre nós aqui agora alcance as vidas reais que estão nos acompanhando pela rede virtual agora. Tu podes fazer isso, Senhor, faça para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos de todo o coração. Quem acredita, diga amém. Quem acredita, diga assim, olha, fala, Deus. Fala, Deus. Quem sabe, diga, diga. Toca-me. Diga, fala. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Existem coisas de Deus que precisamos e dependemos, muitas coisas na verdade. E elas só podem vir mediante uma busca intensa. O que isso significa? Significa que é algo não programado, é algo que a priori parece que aquilo que eu preciso não estava num plano do divino, não estava caminhando de acordo com a sua vontade diretiva, ou seja, foge daquela ótica do Deus que faz porque quer fazer. E a gente acaba observando a história da vida da mulher cananeia por esse prisma. É o próprio Jesus que deixa isso claro diante da busca dela, quando ela clamando, ele não lhe responde palavra alguma, e os discípulos, e a gente ainda não tem certeza se querem que ela se cale pelo constrangimento do seu grito, ou se acreditam que a compaixão de Jesus imediata pode evitar aquela situação, ou seja, de uma forma ou outra, é um nível de constrangimento que há ali entre eles, e então Jesus vai revelar aquilo que nós estamos falando nessa noite, e ele vai dizer categoricamente, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. O que ele está dizendo? Que num plano de prioridades ela ainda não estava no encaixe. A gente entende com perfeição que depois da morte de cruz, o plano da salvação, o plano da redenção se estendeu sobre todos nós, manifestando a graça comum, a graça redentora de Jesus no Calvário. Quem entende isso, diga amém. Mas isso só depois do plano que revela o plano salvífico completo, né? O plano completo da salvação depois da morte de cruz. Antes desse momento, veja, tudo isso já fazia parte do plano, mas dentro de uma escala ascendente. Tudo isso já fazia parte do plano, mas precisava ser respeitado a ordem das prioridades. E qual era a ordem das prioridades? Primeiro a casa de Israel, primeiro os meus. Por isso o próprio Jesus também revela quando ele diz, vim para o que eram meus, mas eles não me receberam. Ou veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Então tem uma escala de prioridade que ela não se encaixa. Tem uma ordem nessa fila que ela não se encaixa. Porém, assim como qualquer pessoa que está aqui, ela também está vivendo uma circunstância não programada. E são circunstâncias não programadas que manifestam em nós buscas intensas. Ocorre que ela tem uma filha e o texto vai dizer miseravelmente endemoniada. É interessante porque, a grosso modo, a gente costuma até falar, né, endemoniado, mas não é endemoniado, é endemoninhado. Sugestão de ninho de demônios, nível de possessão absoluta. Então, ela já está dentro de uma circunstância que não tem mais o que fazer. Mas essa mulher, ela tem uma característica que revela o propósito da busca. E é isso aqui, gente, que eu vou falar agora, que o Espírito Santo de Deus nos conduz pela revelação do texto. Que nós precisamos ter para conseguir ter intensidade em buscar aquilo que não estava no plano, mas é necessário.
O que, Camila? Ela tinha uma capacidade de discernimento que muitos crentes às vezes não têm. Ela conseguia discernir como a filha dela estava e quem a filha dela era. Como ela estava endemoniada, quem ela era? Minha filha. Veja, essa mulher tem clareza no entendimento de que como a filha dela está, não muda para ela quem a filha dela é. Isso dá a ela possibilidade de busca. Isso dá a ela esperança na busca. Isso dá a ela vontade de buscar. Isso dá a ela desejo de seguir. E por que não dizer até perseguir Jesus? Porque na verdade, se você for analisar todo o texto, tanto em Mateus 15 quanto em Marcos 7, onde a gente percebe o mesmo relato, você vai perceber que na verdade essa mulher não se aproveitou de uma única oportunidade, mas ela já estava no encalço de Jesus e viu a oportunidade se aproximando, mas ela já sabia quem ele era, e isso prova que ela já o buscava, já o seguia de alguma forma, nem que fosse por um período curto de tempo, e não importa quanto tempo, Deus está disposto a manifestar algo diante de qualquer busca, desde que ela seja significativa, desde que ela seja verdadeira, desde que ela seja generosa, e acima de tudo, desde que ela seja movida por amor. Essa mãe, ela conseguiu entender que a filha dela não nasceu daquele jeito. Há algumas traduções que dizem assim, a minha menininha, e é a colocação traduzida correta do grego, a minha menininha, porque quando você revela isso na posição de uma mulher naquela época, significava alguém que não atingiu ainda nem os seus 15 anos de idade. Então, literalmente, a sua menininha. Que tipo de vida tão desgraçada, alguém que ainda não conseguiu atingir os 15 anos, declarou tanta brecha para viver um nível de possessão tão grande, do qual a própria mãe não vive. Mas aí você vai ver a quantidade de deuses que existem entre os cirofenícios, você vai ver a quantidade de deuses que é adorado entre os cananeus, a quantidade de legalidade que existe dentro dessa casa, cria esse nível de manifestação na filha dela. Só que veja a busca e o clamor dela indo atrás de Jesus. Ela já começa, e ela não chama Jesus, ela já começa dizendo, Senhor, filho de Davi. E quando ela diz filho de Davi, ela não está fazendo só noção da hereditariedade da casa do Nazareno, mas ela está fazendo menção do Messias. Ela está dizendo, eu creio na profecia, minha casa não é de profetas, mas eu creio na palavra. Olha o que ela está fazendo, ela está reconhecendo o senhorio de Cristo com uma frase, e ela sabe reconhecer a autoridade, sabe, porque era uma casa e uma nação que tinham muitos deuses, mas ela agora vai clamar a um único, e o S é maiúsculo. Ela diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o que ela está dizendo, gente. Eu venho de uma casa de muitos senhores, mas agora eu vim clamar o Senhor de todos. Não há aqui uma confissão pública literal de fé, como é costume no nosso meio hoje, ou mais apropriada como indicação da própria palavra, mas há aqui uma confissão pública de fé, ainda assim, manifestada num grito de necessidade. Ela percebeu quem podia salvar a casa dela. Agora, olha que coisa interessante. Essa busca não estava programada, ela aconteceu por causa da condição da filha dela. Então existem áreas na nossa vida, e é isso que o Espírito Santo está passando em revista nessa noite aqui, a fim de nos proporcionar, que não estão no plano diretivo. Assim como algumas necessidades incorrem aqui no que já foi falado, o que sucede ao justo também sucede de igual forma ao ímpio. Ainda assim acontece, porém a busca pode determinar. A forma como você busca tem o poder de determinar, não como começa, mas como termina. Essa mulher, ela entendia isso. Agora, ela vai ter um tipo de comportamento que deixa os discípulos, como eu já disse, numa posição constrangedora. Eu escrevi aqui essa frase para não esquecer. O Senhor falou assim comigo, diga ao meu povo, que existem circunstâncias que te levam a um nível de busca tão intensa que a exposição se torna inevitável. E o que revela a intensidade da busca? A circunstância.
Às vezes a gente quer que as pessoas se comprometam com aquilo que a gente quer buscar. No caso dela, libertação da filha dela. No caso de alguém, talvez a cura de uma enfermidade, uma porta aberta, uma mudança geográfica, um cenário complicado, a restauração de um casamento. Eu não sei qual é a área da sua vida que só uma busca intensa pode revelar de Deus um segredo e uma direção para transformar essa situação hoje. Só que o Senhor está dizendo isso aqui. Existem buscas que são tão intensas que você vai precisar estar disponível ou disposto a passar por um nível de exposição. Irmão, tem coisa que mesmo que você não diga nada a ninguém. Eu estava ali meditando no texto e lembrando, eu conheci um camarada que jejuava tanto. E depois eu conheci a circunstância da vida dele, por que ele jejuava tanto. A vida dele realmente dependia de uma consagração intensa, e a vida era literal, não apenas a vida espiritual. E ele precisava intensificar. Só que ele não tinha costume de falar que jejuava. Ele, de fato, buscava isso no secreto. Mas ele buscava tanto, que o estado de magreza revelou o tamanho da busca. Porque a gente via que emagrecia e perguntava, está doente? Não. Está passando necessidade? Também não. E aí um dia eu não aguentei. Estreitei ele num canto porque eu tinha receio de que ele estivesse passando alguma necessidade com dificuldade de falar. E enquanto eu estou perguntando para ele o que se passa, e aí ele me conta a circunstância dele e diz o porquê que ele precisava ficar de jejum. Gente, ele estava furando o buraco no cinto. É coisa que quem está de fora, até quem me ouve agora não presenciando tal testemunho, é levado a pensar, mas será que precisa disso? Jesus já não levou sobre si? Aí eu defino isso aqui conforme minha avó dizia, a falecida avó Zilda. Ela dizia, a colher que mexe a panela que sabe a quentura que tem dentro dela. É muito fácil querer julgar o nível de exposição que a busca de alguém, seja por uma necessidade ou por um sonho, está deixando ela vulnerável quando você não sabe qual foi a circunstância que o submeteu àquele nível de busca. Deus está falando com o maior carinho para alguém, mas está falando, não se mete na exposição de quem está me buscando avidamente, de quem está me buscando tremendamente, de quem está me buscando terrivelmente. Essa mulher sai de casa e só ela sabe o que ela deixou em casa. Só ela sabe o que ela deixou em casa. A exposição vai ser inevitável. Se a busca for muito intensa, a exposição vai ser inevitável. Lembrei de Jairo agora. Príncipe, depois que o edito já havia saído, de que qualquer um que professasse dizer ser Jesus o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga, mas a filha dele está doente para morrer. E a cadeira do principado não levanta ela. O status da sinagoga não vai colocar ela de pé. Os créditos e promissórias na praça e bons negócios pela network da época não tem o poder de restaurar a filha dele. E aí, o que ele faz? Inverte a escala de prioridade, entra numa busca intensa, que vai levar ele a um nível de exposição, mas ele não está nem aí, porque como dizia a vó Zilda, a colher que mexe a panela que sabe a quentura que tem dentro dela. Vai ele para a rua, e ele também expõe a sua busca, e ele diz, Jesus, eu te imploro, que o Senhor entre na minha casa, e impõe as suas mãos sobre a minha filha. E ele não diz só Jesus, ele também diz Senhor, com S maiúsculo, reconhecendo o senhorio de Cristo naquele dia. E Jesus vai a caminho da casa de Jairo, e você conhece essa história. Agora, a Bíblia não conta como é que ficou a vida de Jairo depois, mas não é difícil de imaginar como é que ficou a vida de alguém que descumpriu o decreto da sinagoga. Mas aí eu te pergunto, qual é o critério da busca? Porque se for por amor, irmão, se você tiver a capacidade de discernir que algumas pessoas estão usadas pelo diabo, mas elas ainda são sua família. Algumas estão usadas pelo diabo, e desculpe se eu vou escandalizar alguém, mas de vez em quando a graça é escandalosa, mas elas ainda são seus irmãos em Cristo. Aí vai depender da integridade da sua busca.
Outra pessoa que, se não tivesse se exposto, jamais conseguiria ter a realização da sua busca. Bartimeu, na beira do caminho, havia uma multidão ali. O homem cego, quem lembra dele à beira do caminho? O clamor é exatamente igual a esse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que o texto diz? Que então diziam para ele se calar, não importune mais o mestre. Por quê? Porque a colher que mexe a panela, que sabe a quentura que tem dentro dela. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pare de gritar, não importune o mestre. Você não pode deixar de intensificar a sua busca pela maneira como as pessoas se comportam enquanto você busca. Quem está me ouvindo, diga amém. E por que não, Camila? Porque normalmente quem se incomoda com o nosso jeito de buscar não pode fazer nada para mudar a situação que a gente está. Mas quem nós estamos buscando, esse tem poder. Esse tem poder de dar vista aos cegos. Este tem poder de levantar da cama meninas mortas. Este tem poder de dizer ao demônio: sai dele, e ele sair. O Todo-Poderoso, o Filho de Davi. Ele clamava e alguém dizia: para, cego. O texto diz que quanto mais mandavam ele se calar, mais intensamente ele gritava. Você tem que parar de se constranger e começar a raciocinar. Se está chamando a atenção de quem está perto, vai chegar em quem está longe. Se está chamando a atenção de quem está próximo, vai reverberar aonde eu preciso que chegue. Agora, qual é a minha tristeza e aonde está a atenção do Espírito Santo? Para aqueles que estão ouvindo nessa noite. Gente que sabe a circunstância, conhece a necessidade, mas está deixando de elevar o nível da busca para evitar o nível da exposição. E aí, infelizmente, seja no sentido espiritual ou físico, seja no sentido físico ou figurado, o que acontece com quem tem uma necessidade e não revela? Por causa da exposição, continua em tal circunstância difícil, continua em tal necessidade. Me parece que Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: te apressa a soltar o grito do teu clamor. Te apressa a ampliar a intensidade, da sua busca. Quantas pessoas que estão sendo agredidas agora, enquanto nós estamos pregando nessa noite de domingo, por temerem o peso de uma denúncia, porque vai trazer sobre o retrato da foto bonita no Instagram a exposição de quem é agredida. Quantas pessoas vivendo numa situação de cativo do pecado, porque negligenciam a prática da confissão. Por quê? Porque ela gera exposição. Choram sempre as mesmas lágrimas, caem sempre nos mesmos pecados. Porque a busca vai gerar a confissão, que é o quê? Resultado da necessidade, exposição do fato. E toda exposição gera um nível de constrangimento. Por que você acha que Jesus deixou muito claro como deveria se professar publicamente a fé de alguém? Ele deixou isso muito claro. Ele disse isso categoricamente. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz: porém aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também será envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão diante dele no céu. Veja, Jesus não diz que o problema de quem não tem uma confissão de fé não é a falta da fé, não é a falta do amor, não é a falta da crença verdadeira em Jesus Cristo. É simplesmente a vergonha de expor uma fé verdadeira. Por quê? Ou por causa do que carrega, ou de onde vem, ou vergonha de falar em público, ou até de caminhar mesmo não tendo que falar, e se dirigir ao altar de Deus. Aí a gente começa a colocar esse tipo de situação na própria cabeça para tentar sair da situação difícil de ainda não ter feito uma confissão pública de fé, né? Para tentar me poupar da vergonha. Aí a gente diz assim: não, eu vou ficar no meu lugar, porque o Senhor conhece o meu coração, importa o que está no meu coração, Deus recebe o meu coração, Deus sabe, mas não concorda. Por isso ele deixou muito claro: ei, se está no coração, com a sua boca tem que confessar. Agora vamos aqui ampliar.
Em todas as suas formas de confissão pública deve estar presente a sua fé. Agora, a maioria das pessoas amam ao Senhor de coração, temem o seu nome. Domingo à noite estão aqui. Tem até gente que diz assim: não, eu sou igual a Cananeia, eu estou fora do plano. Outros dizem: não, eu sou desviado. Gente, desviado não frequenta culto, desviado vai embora e não dá nem tchau. Você é afastado e está aqui porque tem saudade, reconhece, ama a presença dele. Tem gente que está aqui e diz assim: não, eu nem sou crente. Não, tu é crente. A pergunta é porque você ainda não é salvo, porque nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. Crê em Deus, conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, chama um só. Ainda é fervorosa, há poder no sangue de Jesus. Tu é crente. Conhece um monte de simpatia, um monte de encantamento, mas quando nada dá certo, você diz: vou fazer uma campanha. Tu é crente. Mas muitas vezes não é salvo por quê? Porque não confessa. E por que não confessa? Porque não quer se expor. E por que não quer se expor? Porque toda exposição gera um nível de constrangimento, seja ela qual for. E Jesus está dizendo: eu me expus diante do meu Pai. Ou você não lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Passei por você, me expus por você, fui lá na frente por você, fui o homem do meio por você, chicoteado por você, cuspido por você, coroado por você, negligenciado por você, abandonado por amor a você, rejeitado por amor a você, negado por amor a você, traído por amor a você, suor em gotas de sangue por amor a você. O primeiro não que o meu Pai me deu na história foi porque eu pedi Ele para te dar sim, por amor a você. Então agora você não pode vir na frente, agora você não pode dar glória, agora você não pode dar aleluia, agora por causa da circunstância você não pode se expor, pois o Senhor está dizendo: solta o grito do socorro, solta o clamor da tua necessidade. Levante a sua mão para o céu aí e se exponha para aquele que se expôs diante do mundo inteiro para salvar a tua vida. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Você quer viver sobrenatural? Você quer ver paralítico andar? Você quer ver cego ver? Você quer unção? Você quer glória? Você quer poder? E não me diz que não quer não, porque quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Isso não tem a ver com aparecer. Isso não tem a ver com fama fugaz. Isso tem a ver com utilidade, com encontro de propósito. Diga, o que mais tem poder de te saciar nessa vida do que Deus quando te enche com o Espírito Santo? Você pode comer no melhor rodízio do mundo, não dá a mesma sensação de saciedade. Você pode se entupir de comida, você está empanzinado, mas não transborda, porque não é o Espírito Santo. Me diga, que outra coisa te faz encontrar a razão de toda a sua vida do que uma palavra que Deus te deu para seguir? Só que agora eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Essa mulher aqui não estava no plano diretivo. Só que a busca dela revela um plano opcional. Meu Deus do céu. Não está no plano diretivo. Isso aqui é óbvio. Só que a necessidade dela também não foi programada. Mas não tem problema, porque tal circunstância revelou uma busca intensa. E é isso que vai fazer ela ir atrás de Jesus. Duas coisas, e a primeira precisa ser compreendida por eu e você nessa noite. Qual, Camila? Ela sabia que não podia esperar. Jesus não ia abrir uma congregação nas regiões de Tiro e Sidom, ele só ia passar. O que é isso? Uma oportunidade. Enquanto você considerar culto de domingo, batida de ponto na eclésia, você vai perder oportunidades de viver uma transformação extraordinária em cada encontro nesses domingos. Essa mulher,
Compreendeu que estava diante de uma oportunidade. E o que fez ela se expor de tal forma? Compreender que ela não podia esperar. Gente, é fácil pedir ao outro que espere quando a busca dele te constrange. Porque não é você que está na circunstância dele. É fácil dizer a uma mulher que apanha do marido: continue orando, não é a tua cabeça que ele taca na parede. É fácil dizer a um marido: calma, perdoe 70 vezes 7, não foi com você que ela traiu o bairro inteiro. É fácil dizer ao outro: espere, quando você tem cadeira para sentar. É fácil dizer ao outro: calma, quando você tem rede para balançar. Jesus vai se mover de compaixão por ela, sabe por quê? Porque ela se moveu de compaixão pela filha dela. Se a sua busca só realiza você, você não vai ter uma realização extraordinária. Você não vai ter uma ajuda tão tremenda da parte de Deus. Agora, se o que você busca para que Jesus realize, não realiza só você, mas realiza outras pessoas além de você, tem muita chance dele criar um plano que você ainda não sabia, dele te revelar um propósito, ou dele aceitar aquilo que você está pedindo. Ela não podia esperar. E tem gente vivendo situações que são periclitantes, como se pudesse esperar. E o Senhor está dizendo: se tu te assenta como se pudesse esperar, então é porque não está tão difícil assim. Às vezes a gente quer que as outras pessoas se comprometam com aquilo que nem a gente se comprometeu. Ela não passa para ninguém, ela não terceiriza a situação. Ela vai para cima e vai clamar pela filha dela. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele fala o quê? Nada. Completa aí, meu povo. Ele fala o quê? Ele fala o quê? O clamor dela é tão intenso, o clamor dela é tão verdadeiro, o clamor dela é tão generoso, mas mesmo assim, ele não fala nada. Você precisa entender que há dois tempos da vida de Deus em relação ao homem. O primeiro, quando ele fala, e o segundo, quando ele não fala nada. Agora você precisa entender uma coisa: quando Deus fala, ninguém mais fala. Quem está entendendo, diga amém. Jó capítulo 37 e 38. Jó vai fazer para o Senhor aproximadamente 70 perguntas. No capítulo 38, o Senhor entra num redemoinho de vento só para responder às indagações de Jó. Alguém diz: ele não murmurou contra Deus, mas a quantidade de besteira que falou por causa do auge do seu sofrimento, Deus considerou. No capítulo 38 ele aparece e ele diz: Jó, cinge os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Engraçado, aonde a gente tem pena, Deus exerce autoridade. Está todo mundo olhando para Jó e o próprio Jó dizendo: coitadinho. Sabe o que significa o verso 1 do capítulo 38? É Deus dizendo para Jó: quem você pensa que é para falar comigo? Quando você for homem, você dirige a sua voz de novo para mim. Se tu és sábio e entendido, Jó, então me responda: aonde é que tu estavas quando eu lançava o firmamento que separa céu e terra, e as águas que estão entre o firmamento de cima e o firmamento de baixo? Jó, se tu és sábio e entendido, me diga: quando você joga o anzol para pescar no Nilo, o que que você pega? Vou falar no brasileiro que eu não entendo nada de lá. Você pega o quê? Tilápia, tainha, sardinha? Pois eu, quando quero pescar no Nilo, eu pego a leviatã, um jacaré gigante, com o anzol pelo nariz sem quebrar a vara. Jó, se tu és sábio e entendido, me responda aí: aonde é que tu estavas quando eu lancei as bases sobre a terra? Jó, se tu és tão inteligente quanto o povo te ovacionava, responda então para mim: como é que se formam os ossos no ventre da mulher? Fala! Aí é muito bom, porque não sou eu, né? Deus fala, ele diz: responde. Aí Jó diz: agora eu me calarei e tu me ensinarás. Ei, aprende isso. Quando Deus fala, você não fala. Quando Deus fala, você cala. Quando Deus fala, você não interpela. Deus não é pai e mãe que diz assim: licencinha que papai está conversando. Você não atravessa a fala de Deus. Eu tenho medo de quem não discerne quando é Deus que está falando.
Porque, irmão, fala Deus, fala homem, fala diabo, mas eu particularmente estou até com saudade daquelas bíblias que tudo que Jesus dizia no Novo Testamento vinha escrito em vermelho. Era um jeito de dizer assim, para tudo, que é Jesus que está falando. Você não atravessa a fala de Deus. Quando Deus fala, você não fala nada. Agora tem uma coisa, quando Ele não fala nada, é como se Ele tivesse botado a oportunidade para você. E dissesse, vai, fala. Agora olha o que a gente fala. Quando Deus cala, Deus não me ouve. O céu está de bronze. Mag, vem para cá para a gente fechar junto. O céu está de bronze, Deus não me ouve. Deus não me escuta, Deus não me atende. Deixa eu falar bem rasgado, isso aqui sou eu, tá? Isso aqui fosse se Deus falasse do meu jeito, na minha voz, na minha cultura. Ele dizia, mas tu é mal educado, né? Tu tá acostumado com essa bagunça, todo mundo falando na tua casa, né? Comigo não. Quando eu falo, ninguém fala. Mas quando eu não falo, você tem que parar de choramingar à toa. Você tem que entender que enquanto eu não respondi o teu clamor, não significa que eu não te atendi. Significa que eu estou te dando oportunidade de melhorar a qualidade do teu clamor. Olha a qualidade do clamor dela. Tem misericórdia de mim, que é minha filha. Ela sabe que Jesus não tem compromisso com o endemoniado. Ela sabe que Jesus não senta na roda de endemoniado. Ela sabe que o reino da luz não coopera com o reino das trevas e vice-versa. Então ela chega dizendo, tem misericórdia de mim. Sabe o que está dizendo? Eu vim pedir por ela, mas quem veio pedir fui eu que te reconheço, eu que te busco, eu que estou clamando, eu que reconheço a tua autoridade. Tem gente aqui que está dizendo, Camila, mas eu acho que não adianta mais, está tudo travado lá em casa, e o Senhor está dizendo, com aquele bêbado mesmo eu não tenho nada não, com aquele antro de prostituição eu não tenho nada não, mas dependendo de como você se apresentar hoje, contigo eu tenho, por ti eu faço. O silêncio de Deus nem sempre determina a sua ausência, gente. Está na hora da gente entender isso. O silêncio de Deus nem sempre determina a sua ausência. Às vezes Ele está presente, só não está falando. Agora Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer, não é porque eu não estou falando que não significa que eu não esteja te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Melhore a qualidade do seu clamor, melhore a qualidade da sua busca. O texto diz que ela não para, não precisa tocar em ninguém, com a boquinha dentro da máscara, do jeito que você está, olhe para alguém e diga, não para, não para, não para, não liga para Mical na janela, não para de adorar, não para de buscar. Ah, Camila, eu inventei aqui um propósito de Coca-Cola, é sacrifício, foi Deus que botou no teu coração. Problema de quem não acredita. Deus não está trabalhando com a expectativa que as pessoas têm em você, Deus está trabalhando com as expectativas que você está colocando nele. Fez um propósito, apresentou um voto, paga ao Altíssimo os teus votos, intensifique a sua busca. Deus não respondeu sua petição, melhore a qualidade do seu clamor. Você vai obter do céu uma resposta, nem que seja não, mas ainda assim isto será uma resposta. Deus está me mandando dizer, se a busca for intensa em silêncio eu não vou ficar, se a busca for verdadeira em silêncio eu não vou ficar, se a busca for verdadeira eu vou responder. Sabe o que é complicado? Perceber que eu estou querendo chegar, e que seja por qual motivo que for, alguém está querendo travar. Por quê? Porque a intensidade da minha busca constrange. Eu já preguei em lugares onde eu digo assim, Deus, eu tenho que ficar aqui muito comportada. Parece que é o dia que o Espírito Santo vem para mim e diz assim, hoje tu vai ficar doida. Às vezes você quer se constranger, dependendo da avidez, dependendo da intrepidez. Mas ninguém sabe de onde você vem. Tem gente que chora o culto inteiro, não levanta a mão para dar um glória, ainda não é batizado com o Espírito Santo, pelo menos não com evidência do falar em línguas. E a gente diz, vê fulano, parece que fica oprimido o culto inteiro. Rapaz, você não sabe de onde ele veio. Deus está dizendo para alguém, pare de dizer que eu estou te negligenciando só porque ainda não te dei resposta. Quando eu falo, não dá mais tempo de recorrer. Então, quer a minha opinião aqui?
baseada na palavra, Deus está dizendo: reavalie o clamor, reavalie a busca, reavalie a intenção. Porque quando Deus fala, aí não adianta mais, irmão. Se Ele decidir responder, seja não, vai ser não. E se for sim, para atender o seu desejo, porque o texto aqui não termina dizendo: seja feita a minha vontade. Não, Ele diz: seja feita a tua. Então isso aqui foi plano dela, não foi dele. Mas por causa da busca dela, Ele atendeu. Não, isso aqui é muito forte. Isso aqui é Deus dizendo assim: quando eu entro na vida de alguém, lembra? Zaqueu passou, Zaqueu desce, hoje me convém. Sabe o que ele está dizendo? É plano meu. Você não programou, eu estou programando. Desce porque eu quero entrar na tua casa. E ele vai e entra e faz uma obra naquele dia. Agora aqui ele não programou. Não está no plano dele, mas ela chegou apresentando dela. E pela forma como ela apresentou, com súplica, compaixão e adoração, ele atendeu. Aí eu vejo Deus dizendo para mim assim: diga ao meu povo que quando eu entro no caminho de alguém, eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer. Mas quando essa pessoa entra no meu caminho com adoração, com súplica, com compaixão, eu faço por ela até, abre aspas, o que eu não tinha que fazer. Os discípulos dizem: despede, que vem gritando atrás de nós. O que eles estão dizendo podem ser duas coisas. Primeira, faz alguma coisa logo, ou, já que não vai fazer nada, manda embora. Mas nem uma coisa nem outra, para a gente fechar junto. Verso 24. Eles dizem: despede a que vem... 23. Despede a que vem gritando atrás de nós. Verso 25, o texto diz: e ela chegou. 23, despede-a. 25, e a mulher chegou. 23, manda embora. 25, e a mulher chegou. 23, estamos com vergonha. 25, e a mulher chegou. Agora chegou aonde? Vou te falar. Chegou aonde nem eles ainda haviam chegado. O texto aponta a caminhada dos discípulos, como funcionava de acordo com a cultura daquela época. Todo rabi caminhava no mínimo um passo à frente do seu senhor. Todo mestre caminhava na frente e todo discípulo caminhava no mínimo um passo atrás do seu Senhor, para que ficasse identificado, abre aspas, entre eles a notória honra a todos: este é Rabi. Então preste atenção, nessa caminhada você percebe categoricamente acontecendo isso. Porque o texto diz que eles se aproximam de Jesus para pedir para despedir a mulher. Então significa que eles não estão caminhando na mesma linha de passada de Jesus. Segunda coisa, então eles aceleram o passo para falarem com ele. O texto diz que eles chegam e vão parar Jesus na caminhada. Jesus está andando, eles vão falar, então Jesus vai parar para ouvir. Quando Jesus para ouvir, a petição é essa: manda embora. Tem gente que aproveita a proximidade com Jesus e podia apelar para ajudar, né? Mas apela para mandar embora. Vamos deixar isso para outro dia, mas vale aqui um parêntese. Nunca use da intimidade que Deus te deu de chegar perto dele para jogar para longe quem quer chegar perto. Só para você não perder seu espaço. Despede a que vem gritando atrás de nós. Presta atenção, gente. A motivação deles em querer que ela fosse embora fez Jesus parar. Só que o texto diz que ela vem seguindo. Ela vem caminhando, ela não para de adorar. O texto não diz quanto tempo ela clamou, mas ela vem. Por Jesus parar para ouvir o que eles vão dizer, acontece o 25. Ela chega, mas não no lado, na frente. Pare de... No final, a parada deles em relação a Jesus para falar dela favoreceu quem? Fica tranquilo, que no final isso tudo vai te favorecer. Agora, a última coisa, não adianta chegar e não saber o que fazer quando chega. Eu conheço gente que chegou, mas se arrebentou todinho. Adianta você estar no dia do julgamento que vai defender a tua causa e não ter um bom advogado? Adianta chegar no dia de uma decisão, diante de um júri talvez, e não ter provas a seu favor? Adianta, gente? Adianta nada. Nadou para morrer no dia. O texto diz que chegando. Irmão, chegando. Eu sou da época de monte, né? Só de monte.
Tem lugar que você tem que fugir, não dá para subir mais não. É tanta batatada, tanta palhaçada, que você diz, o quê? Eu vou subir para chegar aqui nisso? Dá não. Aí de vez em quando a gente se ausenta, porque não dá. É gente que chega e você vê lá nego batendo o pé. Porque eu sou tua serva. Porque se eu sou de Deus, é gente no monte, perto de Deus, pedindo para abrir sepultura para outro. Se o monte que você está indo é esse, fica em casa. Parece até hashtag, né? Para isso serve. Chegou e não disse assim, ô crentão, tu não é o filho de Davi? Cadê tua compaixão? Tá me ignorando, não gosta da plebe, não? Mas eu sei que tu veio da favela de Nazaré. Não, irmão. E chegando, antes de falar, prostrou-se. O que isso significa? Quer vitória? Mais atitudes e menos palavras quando chegar a hora. Mais decisões e menos falácia quando chegar a hora. Se prostrou e adorando. Aí você não vai ver aquele clamor todo no início. Filho de Davi, tem misericórdia. Não, aí você só vai ver ela dizendo assim, Senhor, socorre-me. Socorre-me de quê? Não precisa dizer, porque tu não me respondeu na hora, mas ouviu tudo que eu estava falando. Aí ele olha para ela e diz, mas não convém. Eu vou falar isso aqui, você vai entender. Não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Qualquer pessoa pensa, tadinha. Só que ela conhece. O termo original não é cachorrinho, o termo original é cão. Qual é o termo original? Quando você se refere a alguém na condição dela, de acordo com os judeus, você não diz cachorrinho. Por que não diz cachorrinho? Porque cachorrinho é o termo usado para servo de dentro de casa. Ou seja, alguém que não tem o sangue, alguém que não é judeu, mas está em casa. Mas serve em casa, respeita os costumes da casa, obedece os donos da casa. Os servos não livres são cachorrinhos. Então presta atenção. Quando ele diz não convém, ele não diz sai cão. E ela entende. Porque o tratamento de um judeu para um samaritano, para um cananeu, era cão. Por que em João 4 aquela mulher tem dificuldade de entender que Jesus está pedindo água, mas não tem cântaro? Porque ele está disposto, se fosse o caso, a beber no cântaro dela. Mas não entra na cabeça dela, assim como não entra na sua cabeça ter sede e ao invés de ir na geladeira, pegar a cumbuca do cachorro e entornar na goela. Entra na tua cabeça isso? Era a mesma coisa, gente. Não convinha por isso. Outro exemplo, quem tem cachorro de estimação em casa aí, levanta a mão, cachorro. Como é que você trata seu cachorro? Igual você trata cachorro de rua? Não, cachorro da rua vem passando em você não sabe de onde ele veio, você vai dizer, sai! Sim ou não? Sim ou não? É difícil você encontrar alguém disposto a acariciar todo cachorro, você não sabe de onde veio? Veio o cão, sai! Eu já fui muito perseguida por cachorro. Eu já entrava na rua quando eu vinha da escola com um pedaço de pau na mão, era uma cachorrada lá em casa, na rua. Já vinha já, moto, me deu muito livramento minha canela. Quantas vezes passando, eu não sei, eles ficam endemoniados quando ouvem o barulho da moto. Eduardo tinha uma titanzinha, uma bizinha, rapaz. Eduardo ia na frente, eu dizia, corre, que o cachorro quer pegar minha canela. Eduardo, o cão está furioso. Com o cão eu dizia isso, sai. Agora tinha cachorro em casa. Eu tinha um cachorro, um labrador lindo, sabe qual era o nome dele? Denzel. Que eu gosto do Denzel Washington. Chegava Denzel. Minha mãe também já teve um, né mãe? Stallone. Lá em casa a gente gosta muito de filme. Stallone era da minha mãe. Cachorro de casa entra em casa. Agora vamos lá, presta atenção para você entender. Cachorro de casa é tratado igual cachorro da rua? Mas ele tem tratamento, sim ou não? Ele não bebe água no copo que você bebe, mas ele tem a cumbuca dele, sim ou não? Ele não dorme com a coberta que você dorme, mas ele tem o cantinho dele, sim ou não? Ele não mora numa casa grande como você, mas ele tem a casinha dele, sim ou não? Quando Jesus diz, não convém pegar o pão e deitá-los aos cachorrinhos, ela que é da cultura e sobretudo serva portuária de Tiro e Sidom, ela entende, se ele dissesse não, era cão, mas como ele disse cachorrinho, o que ele está dizendo é, não posso fazer tudo, mas vou fazer o que posso. Ela entende, por isso ela diz, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos ficam aonde? Na rua? Debaixo da mesa do dono da casa. Eles também, com
comem das migalhas. Sabe o que ela está dizendo? Eu entendo que na mesa eu ainda não posso me assentar, porque isso só vai acontecer depois do Calvário. Quem entendeu, diga amém. Mas enquanto não chega lá, e por que não chega lá? Porque tu está vendo a minha condição, eu não posso esperar. Faz alguma coisa por mim agora, aí ele não aguenta. Quando ele vê que você entende, ele não aguenta. Oh, mulher, é difícil trazer surpresa a Jesus, mas busca intensa traz surpresa. Grande é a tua fé. Vai em paz. Quando você chegar em casa hoje e alguém perguntar: como é que foi teu culto? Toda a tua resposta vai depender de como você buscou o Senhor nesse culto. Às vezes, não vou falar, às vezes entra mal e sai pior. Por quê? Porque o culto não é bom? Não, porque tua busca não é boa. Quando a busca é boa, irmão, não interessa quem prega, não interessa quem canta, não interessa nem quem está dirigindo. Quando a busca é boa, oh meu Deus do céu, oh meu Deus, você termina o culto e alguém diz: como você está? E você diz: eu estou em paz, eu estou em paz. Ele disse: vai em paz e seja feito como tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Ela recebeu tudo o que ela queria naquela hora. Em Marcos 7, Jesus disse assim: vou entrar numa casa na região de Tiro e Sidom. Quando eu entrar lá, não contem a ninguém, porque uma multidão vinha onde ele passava, e ele não queria multidão. Só que por ela já está buscando, chegou nas proximidades da casa. E enquanto a presença de Jesus ali era segredo, para ela era revelado. Quero terminar essa mensagem dizendo isso aqui para você. Aos que estão distantes, não saberão o rumo, a direção, os planos, o querer. Mas aos que estão buscando os segredos, as direções, os apontamentos, as rotas, tudo isso vai te ser revelado. Então não pare de buscar. Fique de pé do seu lugar em nome de Jesus. Oh Deus. Não pare de buscar. E se a sua busca manifesta lágrimas e isso te constrange, o constrangimento é passageiro, mas aquilo que o Senhor tem para fazer é eterno. Então não pare de chorar só porque alguém não te dá lenço. Não pare de adorar só porque alguém não adora. Não pare de fazer como Deus te chamou para fazer só porque alguém foi chamado para fazer de outro jeito. Eu quero intensificar a sua busca um pouco mais agora. Vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Somente, eu disse o que, gente? Eu disse o que, gente? Somente as pessoas que amam ao Senhor de coração. Ouça até o final. Ninguém se movimente agora. Ninguém se movimente agora. Ninguém. Coisa séria. Olha para alguém e diga: coisa séria. É, coisa séria. Não falamos para pegar a bolsa, falamos para ficar de pé. Coisa séria. Quando Deus fala, a gente não fala nada. A gente fica quieto, a gente não anda, a gente não corre. É Deus que está falando. No 3, vai vir ao altar de Deus somente as pessoas que amam ao Senhor de coração. Aquelas que já ouviram falar de outros deuses, mas reconhecem só um Deus como Senhor. Aquelas que vêm a um culto como esse porque sabe que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tem gente aqui que já sabe e é por isso que vem a este culto. Mas o seu constrangimento faz você entrar e sair e nunca vir ao altar de Deus e colocar tal justificativa a cada culto. Ah, Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, não foi pastor, não foi padre, foi Jesus que disse: quem me confessar diante dos homens, também será confessado diante do meu Pai que está no céu. Mas quem se envergonhar. Então veja, o problema não é falta de fé. Fé eu sei que tem, está aí. Circunstância eu sei que tem, isso te motivou a vir. Mas a vergonha tem te impedido de tirar os passos do banco e vir aqui.
de tirar os passos da cadeira e vir aqui. Só que o Senhor está dizendo para você, essa vergonha que você sente é transitória, mas a bênção que você vai levar é eterna. Então bote as duas coisas na balança aí agora e veja. No dia que eu entreguei minha vida para Cristo, foi num culto de domingo como esse. Nesse dia, atipicamente, o baile estava aberto. Porque o baile era sábado. Eu ia para o baile funk no sábado e no domingo eu ia para o culto. No domingo teve um baile especial. Você acredita que eu fui para o culto com a roupa do baile? Porque eu já pensava, quando o culto acabar eu vou. Fui de bermuda, barriga de fora, camisete do piu-piu e tênis camuça. Uma pena desgraça. Eu nunca tive uma barriga sarada, nunca. Pensando. Aí eu dizia na hora do convite, porque não é apelo, hoje não é apelo. É 1, 2, 3, quem crê, velho. Apelando a gente está a 1 hora e 7 minutos. No 3. Camila, sou eu. Amo o Senhor, tenho circunstâncias. Preciso intensificar a minha busca e o meu problema é constrangimento. Agora eu vou dizer, por que do constrangimento? Porque você pensa, que nem eu dizia, quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Aí um dia o Espírito Santo disse para mim, quando você vier para Cristo você larga o baile. Era Ele me dizendo, primeiro o reino do céu e a sua justiça. Você pensa assim, Camila, servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou organizar minha vida, depois eu vou. E você não organiza a sua vida, não é porque você não quer, mas é porque o próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então presta atenção, gente. Descruza o braço para a vergonha começar a sair. Estou te ajudando, descruza o braço. Se abre. 1. A igreja não vai aplaudir ninguém vindo aqui na frente no início, só no final. Eu tenho certeza que tem gente para vir aqui hoje. 2. A igreja comece a orar agora. Não finja que está orando. Se não quer orar, não ora. Só não finge que está orando. Comece a orar. 2,5. Camila, sou eu. Sou eu. Eu estou afastado. Eu achava que eu era desviado. Sou eu. Eu tenho uma situação enrolada. Tento desenrolar e não desenrolo. Porque agora eu entendi. Jesus é a primazia. Sou eu. Eu sei que sou eu, Camila. Ninguém precisa me botar pelo braço. Ninguém precisa me chamar. Eu conheço a voz de Deus quando fala comigo. Está aí na galeria e está dizendo assim, ai, mas é muito longe. Longe é o céu sem Cristo. Se tiver na galeria, você vai pegar o corredor, vai descer e vai chegar aqui na frente. Intensifique a sua busca hoje. Camila, mas eu tenho uma situação aí para resolver. Você só vai resolver lá, se resolver aqui primeiro com Deus. A minha vida não mudou do dia para a noite depois que eu entreguei a vida a Cristo, não. Mas mudou a partir do dia que eu entreguei a minha vida para Cristo. Não adianta. Sem Cristo não vai, sem Cristo não dá. Dele é o querer e dele é o efetuar. É Ele que ajuda você a honrar a aliança. É Ele que te cobre com o sangue dele. É Ele que te dá a evidência do perdão e do Espírito Santo. Não é Camila que está te chamando. Camila não te garante. Foi Jesus que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Foi Jesus que disse, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, sobrecarregados. Foi Jesus que disse, e eu vos aliviarei. Ele disse, eu não estou te chamando para te condenar, mas se você não vier, você já se condenou. Eu estou te chamando para te dar alívio. Eu estou te chamando para te dar consolo. Eu estou te chamando para te ajudar na obra da libertação. Camila, mas eu tenho um problema tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Coloca isso no altar de Deus hoje. Conserta a tua vida. Só Ele pode fazer isso. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Estou com muita vontade de ir aí na frente receber uma oração. Posso ir? Não. Não vem que eu não estou te chamando. Só estou chamando hoje aqui cananeu que comeu migalha debaixo da mesa, mas agora entendeu que o pão está na mesa e tem uma cadeira para você. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Camila, eu quero reconhecer. Camila, eu posso ficar aqui no meu lugar? Deus sabe, mas não concorda. Há um livro lá em cima chamado Livro das Obras. Qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro? Bora, meu povo, Livro das...
Lá não entra o que eu gostaria de fazer. Lá só entra o que eu fiz. E dependendo do que você fizer hoje, isso vai mudar todo o caminho da tua eternidade. Então, por fim, 3. Camila, sou eu. Sua última chance. Sai do lugar e vem agora. Vem agora. Vem. Pastor Silas. Vem.